Olá, meu amigo, minha amiga. Os peritos do INSS, eles estão mais propensos a negar benefício de incapacidade agora, nesse finalzinho de ano de 2025, no ano inteiro de 2025? Será que é verdade aquele papo que eles recebem dinheiro para negar? Olha, eu não posso falar aqui afirmando, porque a gente precisa ter provas, né? É o que eu sempre falo. Você pode ter sido humilhado por um perito numa avaliação, e os peritos, tem perito que humilha mesmo. Sabe, esses egocêntricos, os semideuses, que tem gente que dá risada quando eu chamo o perito do INSS de semideuses, mas eles se acham. E o ego deles é tão grande, por quê? Porque eles têm o poder de decisão da liberação ou não do benefício. É diferente, por exemplo, do perito judicial, que a última palavra não é dele, é do juiz, tá? O laudo dele serve como um anexo no processo para decisão do juiz. Lá no INSS não. Lá no INSS, quem dá o sim ou não é o perito. Então ele se acha, né? Ele se acha o dono do chiqueiro lá. E aí o que acontece? Muitas vezes eles ultrapassam os limites. E tem segurados que sabem dos seus direitos e correm atrás, mas muitos deixam para lá. Tem aqueles que voltam para casa chorando, tem aqueles que desistem, que é o que realmente eles querem. E nesses últimos anos, essa percepção aí de questão, na questão desses peritos está cada vez mais propenso a negar esses benefícios, tem crescido, porque está claramente, né, em muitas situações aí, as pessoas reclamando. Essa sensação não é só fruto de insatisfação popular, mas também ela reflete a realidade complexa que envolve as metas internas, pressões administrativas, falta de estrutura do INSS, né? Então tudo isso está mexendo muito com as pessoas. E lembrando sempre, no período onde que elas mais precisam, o perito, em teoria, ele deve agir com total imparcialidade, analisar apenas as evidências apresentadas, tá? A capacidade funcional desse segurado. Mas contudo, na prática, no contexto, esses profissionais não fazem isso, a gente sabe, né? Como eu falei, tem uma parte sim que honra a sua profissão, que são dignos, que tem ética, mas uma grande parte é aquilo, né? Dentro de uma caixa nem todas as laranjas são boas, né? Tem as podres no meio, isso é em todas as profissões, né? E sob pressão para reduzir o número de concessões, que isso com certeza existe dentro do INSS, eles aproveitam também, porque a carga e a pressão que eles estão exercendo é muito grande. Tem aumentado muito o número de pedidos de benefício, e isso está alarmando, e o governo está... Eles não ligam em gastar dinheiro com a COP30 aí agora, 30 milhões que fizeram aí para 5 dias de contrato para ficar levando gringo para passear de carro lá por não sei onde, dinheiro para se viajar, ficar em hotel 5 estrelas, a dona da pensão lá que deveria... Eu até engasguei, sabe? Ela deveria estar, a gente sabe aonde, viajando, fazendo excursões pelo mundo, com o seu dinheiro, com o meu dinheiro. Aí não tem problema de gastar. Agora gastar com o segurado do INSS, que paga o INSS, sofre um acidente, precisa de o seu salário para dar continuidade do pagamento das suas contas e sobreviver, não, aí não. Aí tem que se tomar uma atitude, vamos em cima da legislação, vamos criar legislação, vamos ser imparciais, mas não vamos facilitar a concessão de benefícios, porque já falaram, o problema do governo, dessa falta de dinheiro, é você aposentado, você pensionista, você que recebe aí um benefício de incapacidade. Então é assim, pessoal. Aqui, como eu sempre falo, poste mija no cachorro, né? Funcionário público deveria o quê? O perito é um funcionário público, ele está ali para servir. Porque quem ele está atendendo esse público é o que paga o salário dele. Mas aqui, bom, há uma influência também no caso aí, né? O INSS, como eu falei, nos cortes orçamentários, mudança frequente de gestão, escassez de servidores, tudo isso cria um clima de instabilidade. E o que o segurado faz? Continua pagando. Nesse contexto, os peritos são frequentemente cobrados por produtividade e metas de indeferimento, mesmo que de forma indireta. Assim, um profissional que concede, vamos lá, muitos benefícios pode ser visto como liberal demais. Olha lá, aquele profissional que trabalha corretamente, que ele dá o benefício para quem tem direito, ele pode ser visto lá dentro do próprio INSS como muito liberal. E aí o que acontece? Ele pode sofrer sanções, ele pode ser perseguido. Quer dizer, ele coloca o trabalho dele também em risco. Pessoal, nós estamos no país, olha, eu vou te falar uma coisa, é o da Maria Joana. Infelizmente é assim. E ainda mais agora, com essa raça que está sentada aí no poder. O que vocês esperavam? Nós já tínhamos as evidências lá de trás. Já estava tudo comprovado como funciona.
Aí a gente pensou que tinha que se livrar dessas tranqueiras, mas as tranqueiras voltaram. E aí tem gente aqui no INSS que aplaude e depois fica chorando. Aí, mas eu só tive mixaria de aposentadoria. Continua fazendo isso. Continua. Sabe? Um monte de gente aí que votou por causa de Bolsa Família. É Bolsa Família sendo cortado para tudo quanto é lado. É benefício social sendo cortado. BPC. Tá. Por quê? Porque o dinheiro acabou. E a farra acabou. A farra que eles dizem pro povo é os benefícios que eles dão, as migalhas. Para eles continua do mesmo jeito. Não muda nada. Há relatos de segurados que se sentiram desrespeitados, mal atendidos durante a perícia. Comentários ríspidos, atendimentos apressados, falta de empatia são queixas recorrentes. Isso cria um abismo de desconfiança entre quem busca o benefício e quem avalia. E você mesmo passando por tudo isso, você não pode deixar de pagar o INSS. Eu já orientei. Num caso como esse, você tendo provas, testemunhas que você foi desrespeitado, humilhado, que você tem tudo que os requisitos preenchidos para te dar direito ao benefício, e o perito não faz, chama uma viatura de polícia, identifica o perito, contrata um advogado e o processa no CPF, como médico. Processa ele no CPF e no CRM, que aí é legal, vai mexer no bolso dele, entendeu? Porque se você falar, eu vou processar o INSS, a instituição INSS, você vai morrer e não vai receber nada. Você vai morrer e não vai ver o fim desse processo. Entendeu? Então tem que ser no CPF ou no CRM do perito. Que aí dói. Que aí vai mexer no bolso, porque vai ter que pagar danos morais, vai ter que indenizar, vai ter, olha, sabe? E isso vai fazer com que mude as coisas. Não adianta chegar, ser humilhado e voltar para casa chorando, ou desistir, ou aceitar, aqui no Brasil é assim mesmo. Não é assim mesmo, não. A gente ficou muito quieto muitos anos, olha aí o que está acontecendo em todo o país. Tudo quebrado, empresas quebrando, dinheiro saindo. Vocês vão ver agora, a partir de 2026, o que vai acontecer. Bom, especialistas em direito previdenciário estão apontando que a formação médica dos peritos também não é sempre suficiente para lidar com particularidades em cada caso, tá? Muitos são clínicos gerais que precisam avaliar doenças psiquiátricas. São médicos, mas eles não são especialistas. Por exemplo, doenças neurológicas, doenças que esse clínico geral ele não tem uma formação específica sobre o caso. Então, muitas vezes, a interpretação que ele tem, ela é simplista e o diagnóstico realmente é ignorado. E muitas vezes é um diagnóstico seríssimo. Mas esse perito, ele não tem a especialização para saber até onde essa incapacidade do segurado vai. Aí ele julga muitas vezes pela aparência, né? Tá coradinho, tá bem vestido, tá com a pele boa, tá bem arrumadinho, tá bem para trabalhar. Tem que chegar lá morrendo, na maca, cuspindo sangue, com as tripas pro lado de fora, com a perna no peito, com a cabeça no meio do joelho. Aí eles te dão. Se você chegar, que nem aquele filme lá, aquela série do The Walking Dead, não tem lá os zumbis lá que comem cérebro. Você tem que chegar mais ou menos um The Walking Dead para eles te darem o benefício. Bom, é importante destacar que nem todos, como eu falei, né? Peritos são insensíveis, mas aqueles que se colocam com ética, com honra, esses são perseguidos. Esses são perseguidos, sabe? É assim. Aqui nós temos dentro do Brasil uma mentalidade que é o seguinte: tá bom do jeito que tá, não vamos melhorar. O importante é que está entrando dinheiro no bolso de uma meia dúzia, e se milhões estão sendo prejudicados por causa dessa meia dúzia, que se dane os milhões. E quem são os milhões? Somos nós. Enquanto essa meia dúzia está lá em cima, sentado nos cargos, passeando, viajando, o otário aí está ainda votando nesses pilantras que não querem nem saber de país, não querem saber de nada. E ainda dá voto ainda, e ainda briga, sai na porrada se precisar. Pois é, fazer o quê? Fazer o quê? Meu amigo e minha amiga, fiquem espertos. Prestar atenção no detalhe que eu falei. Se você for desrespeitado na perícia, você atende todos os requisitos. O perito te humilhou. Tem peritos que chamam segurado de vagabundo. Tem peritos que tratam o segurado como fraudador. Só que você tem que ter prova. Uma filmagem, uma gravação de áudio, algo que demonstre que isso aconteceu. Liga para a polícia, chama uma viatura de polícia e conduz a ocorrência e faça um boletim de ocorrência. O perito vai ser obrigado a se identificar. Ele vai ter que dar lá o nome dele, o CPF dele, o RG dele, o CRM. Você pega esses dados, leva para um advogado com as provas. Lembrando, não falar não adianta, porque o perito fala que não e você fala que sim. Você tem que ter provas.
Se você tem as provas, leva na mão de um advogado e entra no processo. Vai doer, eu tenho certeza, no perito, não em você, que você vai ser indenizado. Porque não é assim do jeito que as coisas, que esses caras pensam que as coisas funcionam, não. Eles não são mais que ninguém, viu? Eles têm que ter consciência disso. As pessoas, quando se estudam, põem um diplominha lá na parede, isso não as faz superiores a alguém. Eles podem ter mais capacidade, mais conhecimento, mas são pessoas lidando com pessoas, tá bom? Não deixe passar. Meu amigo e minha amiga que estão sempre comigo aqui, meu muito obrigado. Que Deus sempre abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, com muita saúde, prosperidade, com tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Vou deixando aqui um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.